aqui, ó. Posso mandar aqui. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar das ramificações do islamismo. O islamismo é atualmente a segunda maior religião da humanidade, com cerca de quase 2 bilhões de fiéis. Uma religião que surge no século VII através da atuação de um sujeito que é considerado um profeta para essa religião, chamado Maomé ou Muhammad. Então, Maomé ou Muhammad teria recebido do anjo Gabriel uma revelação. Essa revelação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel é o mensageiro de Deus, mensageiro de Alá. Alá é o Deus dos muçulmanos, dos islâmicos. Então, através desse anjo, Maomé teria escrito o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E aí, Maomé ele vai fazer a sua atuação ali na região do Oriente Médio e depois o islamismo começa a se expandir para outros lugares. Segundo a religião islâmica, Maomé teria morrido, mas ao mesmo tempo Deus o teria ressuscitado e levado para o céu. Isso em Jerusalém. Algo parecido com o cristianismo, só que ele não foi martirizado e crucificado como Jesus. E aí, depois da morte de Maomé, começou a surgir os problemas dentro do Islã entre os muçulmanos. E é por isso, a partir daí, que vai começar as ramificações. A primeira ramificação do islamismo é a do islamismo sunita, que surgiu no século VII depois de Cristo, na Península Arábica, e para os sunitas, o verdadeiro sucessor de Maomé teria sido o sogro de Maomé. Maomé teve várias esposas ao longo de sua vida. Então o sucessor seria o seu sogro, e a partir do sogro nós teríamos uma linhagem de califas, que seriam os líderes, espécie de papas dentro da religião islâmica. Então, mais de 85% da população muçulmana é sunita, então é a predominante. Quase 2 milhões de fiéis, praticamente 1,6 bilhão de muçulmanos são sunitas. E essa religião, ou essa vertente, essa ramificação do islamismo, só não é maioria dentro do Irã e do Iraque, de alguns países próximos ali. No restante do mundo muçulmano, os sunitas são a maioria. Então, nós temos aí essa primeira grande ramificação. É verdade que são 2 ramificações e a partir delas surgirão várias outras que a gente vai ver. A primeira ramificação foi do islamismo sunita, a outra do xiita. E ambas ali surgem praticamente de forma contemporânea. Os sunitas acreditando que o sucessor de Maomé, califa, que seria a cabeça da comunidade, seria o sogro. Para os xiitas não seria o sogro, mas sim o primo, porque o primo teria o mesmo sangue de Maomé. Para os xiitas, então, o sucessor do profeta Maomé teria que ser o mesmo sangue do profeta. Então aconteceu no século VII também, depois de Cristo, na Península Arábica. O nome xiita vem do árabe Shia Ali, que é o partido de Ali, que era o primo de Maomé. É um grupo dentro da comunidade muçulmana que acreditava que Maomé havia nomeado seu primo Ali como seu sucessor. E depois nós vamos ter outras ramificações, como os caliditas, do século VII, depois de Cristo também do Oriente Médio. Os califas começaram a se suceder. E aí, a partir dessas sucessões, nós tínhamos os califas sunitas e os califas xiitas. Os sunitas vêm também da Sunna e da Sharia, que é os escritos sagrados, ou a lei sagrada expressa pelo Alcorão, que seria a palavra de Deus revelada através do anjo Gabriel para Maomé. Então os caliditas eles vão surgir a partir de divergência. Houve muitas brigas, houve muitas guerras, houve muitos confrontos entre os muçulmanos por conta de questões sucessórias de califas. Então o terceiro califa, Uthman ibn Affan, em 665, depois da morte do assassinato dele,
se encadeou uma terrível conflito que dividiu o mundo islâmico. E aí os califas vão surgir, né, questionando tanto os xiitas quanto os sunitas. Para os califas, o califa ou o califado, o califado deve ser estabelecido não é nem pela linhagem do sogro nem do primo do profeta, mas os califas devem ser eleitos pela comunidade. Não é meio que uma vertente democrática dentro dos califas, apesar de que era uma das mais violentas, porque ela resistia violentamente ao domínio dos califados de sucessão do sogro e do primo do Maomé, e por isso foi perseguida durante muito tempo dentro do islamismo, e poucos elementos dessa vertente, dessa ramificação restaram. Uma outra é o ismaelismo, surgiu no século VII depois de Cristo, na Península Arábica. Os próprios islâmicos acreditam que eram descendentes de Ismael. Ismael foi o filho de Abraão, com a escrava Agar. Então, a partir dessa sucessão, teve origem a linhagem árabe e os árabes, depois se tornaram muçulmanos islâmicos. Mas também há um sucessor chamado Ismael, que era um sucessor que eles queriam, que eles pretendiam, que eles desejavam para o califado. Os ismaelitas eram aceitos no islamismo xiita, dentro do xiismo, que é a minoria islâmica, possui diversas seitas, incluindo os drusos. Então eles surgem a partir de um califa chamado Ismael, dentro da vertente do islamismo xiita, que é uma origem também das línguas vertentes. Então, como todas as outras grandes religiões, o islamismo também não está isento de ramificações, de divisões e de divergências em relação à interpretação dos escritos sagrados e da revelação divina dos seus próprios profetas. Beleza? Entenderam aí? Salva o like, Vamos falar um pouquinho das principais ou as maiores ramificações do islamismo, beleza?